Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Ficamos agradecidos a Deus por este momento que Ele está nos concedendo de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este dia de vida e também por cada um de vocês, amigos e irmãos que estudam a Bíblia conosco. Nós agradecemos a Deus e estamos sempre orando por vocês, pedindo a Deus para que nos dê entendimento, nos ajude em nossas decisões que temos que tomar e também nos ajude a nos firmarmos na palavra, na verdade, e que possamos caminhar firmes para o encontro com o Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês onde quer que se encontram, estudando a Bíblia conosco, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós ficamos muito felizes e queremos agradecer também a vocês que escrevem dizendo de onde nos acompanham. Maria Quintino é de Buritis, em Rondônia, Gilmar é de Jequié, na Bahia, Daniel e Aparecida são de Presidente Castelo Branco, no Paraná, Marivan é de Alagoinhas, na Bahia, Inês Silva é de São José dos Campos, em São Paulo, Dário de Oliveira é de Rolim de Moura, em Rondônia, Rani e seu esposo, a Sônia Maria de Souza, a Aparecida e o Darcy Linhares de Freitas, são todos de Rondônia. Agradecemos a todos e estaremos sempre mandando um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, pela vida que nos concedes, e também te agradecemos porque iremos agora estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo nos ajude a entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Tenhas misericórdia de cada um de nós, abençoe os nossos irmãos, amigos, onde quer que se encontram, aqueles que pedem orações, Tu faças a Tua vontade na vida de cada um deles e que se fortaleçam na fé, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o estudo que iniciamos domingo, capítulo 9 do profeta Daniel. Foi um capítulo muito importante para nós, na nossa caminhada espiritual e para a nossa compreensão do que Deus tem feito por cada um de nós. Como nós temos dito, Deus, Ele está no controle. E através das profecias nós vemos que Deus tem o controle exato de cada acontecimento neste mundo. Nós vimos na profecia dos 2.300 anos, que começou no 457 a.C., terminou no ano de 1844, nós vimos todo este período, o que aconteceu. Deus deu oportunidade ao povo de Israel para aceitarem ou rejeitarem o Messias, eles rejeitaram. E a partir do ano 34 até o ano de 1844, os gentios passaram então a receber esta mensagem de salvação através de Jesus, e muitos têm aceitado, outros têm rejeitado, e Jesus ele está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. Nós cremos e a Bíblia nos afirma que, assim como houve aquele santuário terrestre que foi dado para Moisés, um modelo para construir, era um modelo do santuário celestial, segundo nós lemos no livro de Hebreus. Jesus ele está no santuário celestial ministrando em favor de cada um de nós. Jesus, amigos e irmãos, a cada momento que um pecador se arrepende, ele apresenta diante de Deus o seu sangue. Pai, por este eu dei o meu sangue. E Deus então perdoa e aceita também este que se arrependeu como se nunca tivesse pecado. Deus, irmãos, ele sabia que todas essas coisas, devido à entrada do pecado no mundo, iriam acontecer, os sofrimentos, as dores, as perdas, as mortes, tudo isso iria acontecer, mas que ele teria sempre um povo que iria permanecer fiel a ele, um povo que iria se dedicar a ele, um povo que iria na contramão da história do mundo, quando a maioria está seguindo pelo caminho largo, por um evangelho fácil, por achar que podem viver a sua própria vida porque foram resgatados por Cristo, perdoados e agora estão vivendo sob a graça e não necessitam fazer nada para poderem permanecer firmes na fé. Nós cremos que nós cristãos temos que perseverar. Enfrentamos lutas, enfrentamos provações, o inimigo ele não nos dá folga, mas através da fé, através da oração, nós, crendo no sacrifício de Jesus, nós vamos nos mantendo firmes no caminho, fazendo a vontade dele, segundo a sua palavra. E importante que nós vimos no estudo desta semana, que Daniel,
ele intercedeu pelo seu povo, o povo judeu. Daniel, ele entendeu, através da leitura do livro do profeta Jeremias, que os 70 anos que estavam determinados sobre o povo que iria ficar cativo em terra estranha, que foi na Babilônia, este período de 70 anos estava terminando. O povo não queria saber de Deus, o povo não buscava Deus, mas Daniel, ele era fiel, ele buscava a Deus. E ele então intercede pelo seu povo, e ele diz: Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós nos desviamos dos teus caminhos, tenhas misericórdia do seu povo. E Deus ouviu a oração de Daniel. E nós vimos durante essa semana a importância de nós orarmos uns pelos outros. Muitas das vezes, muitos não querem orar, mas nós deveremos orar por aquelas pessoas. Muitos dizem assim: olha, eu não creio que existe um Deus, eu não creio na oração, eu não creio que isso tem valor sobre mim, mas nós deveremos continuar orando por aquela pessoa, porque Deus vai atender a oração, não por causa daquela pessoa que não crê, mas por causa da nossa fé. Deus vai atender a oração. E muitas pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus por meio da oração intercessória. E eu novamente insisto a cada um de vocês, amigos e irmãos, que têm familiares distantes dos caminhos do Senhor, que têm filhos, que têm parentes, amigos, que estão fora do propósito de Deus, um dia pertenceram à família de Deus, mas depois se desviaram, que nós continuemos orando por essas pessoas. Vamos pagar o preço. Vamos acordar pelas madrugadas, vamos orar, vamos interceder, e Deus, ele vai ouvir a nossa oração. Nós cremos nisso e nós temos provas suficientes na palavra de Deus de que a oração intercessória, ela tem muito valor, ela tem muito poder. E nós vimos durante esta semana que Moisés, ele intercedeu pelo povo quando Deus disse que iria rejeitar o povo, queria destruir o povo. Moisés então intercedeu e Deus ouviu a oração de Moisés e não destruiu aquele povo que ele havia tirado do Egito. Nós vimos também que Elias, ele orou para que Deus mandasse novamente chuva sobre a terra, e Deus ouviu a oração de Elias, e tantas outras orações que nós temos na palavra de Deus que foram ouvidas por Deus, orações intercessórias. Isso prova que nós deveremos confiar e orar. E Deus, no momento certo, ele vai atender a nossa oração. Nós vimos no estudo desta semana que no final do período de 1844, quando terminou as 2.300 tardes e manhãs, um homem aqui nos Estados Unidos, chamado Guilherme Miller, o nome dele em inglês é William, ele começou a estudar a Bíblia, ele era batista, morreu batista, mas guardando o sábado. Ele começou a estudar a Bíblia, pesquisar, e quando chegou nessas profecias de Daniel, ele estudou bastante até que ele entendeu que nesse período de 1844, quando terminaria as 2.300 tardes de manhã, Jesus iria voltar, mas não foi isso que aconteceu, porque, como eu disse, havia o santuário terrestre, modelo do santuário celestial. O santuário celestial seria purificado. Jesus passou do lugar santo para o santíssimo. E então começou a obra do juízo investigativo. E como Guilherme Miller, tantos outros que estavam estudando a Bíblia também não eram adventistas do sétimo dia, porque não existia essa denominação ainda nessa época. Mas eles se uniram de várias denominações estudando a Bíblia, perseveraram depois do desapontamento, continuaram estudando, e quando foi por volta do ano de 1860 que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então este movimento surgiu da profecia. Por quê? Porque foi um chamado de Deus para proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. E nós hoje temos esta incumbência, este dever de proclamar a todos que deveremos temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo o que neles há, que é exatamente o que está lá no 4º mandamento. E como nós temos dito aqui,
Este povo que procura ser fiel a Deus, obediente a Deus, não para ser salvo através da sua obediência, mas porque foi salvo por Jesus, a salvação é pela graça, este povo, ainda um dia, antes da volta de Jesus, voltará a ser perseguido como foram os primeiros cristãos, especialmente aqueles da Idade Média, que aquela ponta pequena perseguiu e que ainda irá perseguir no final da história deste mundo. Mas Deus estará conosco, assim como esteve com aqueles, estará conosco. Não vamos temer, vamos continuar firmes, crendo e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um feliz sábado, um bom final de semana. No domingo estaremos aqui de volta, dando sequência a este capítulo de esse livro do profeta Daniel, e nós vamos então, a partir do próximo domingo, estudar com vocês o capítulo 10 do profeta Daniel. E aqui, neste capítulo 10, nós vamos ver que há uma grande batalha sendo travada entre Cristo e seus anjos e entre Satanás e os seus anjos. E esta batalha, nós estamos envolvidos nela, queiramos ou não. Mas, nesta batalha, nós receberemos a vitória através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós sempre nos lembremos que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.